Uma boa tarde a todos. Verificando a lista de presença, vendo o quórum regimental, invoco a proteção de Deus, declaro aberto a 7ª sessão ordinária do período legislativo do ano 2025. Em pé, vamos fazer a oração do Pai Nosso para agradecer a Deus por mais uma semana de trabalho. Coloco em votação a ata da sessão ordinária ocorrida no dia 27 de fevereiro. Aprovada. Aprovado. 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 Não havendo voto contrário e não havendo nenhum questionamento, declaro aprovada a ata da última sessão ordinária. Solicito a leitura da indicação dos vereadores e vereadora. Indicações. Os vereadores que o presente subscrevem solicitam que, depois de ouvido o plenário, seja encaminhado expediente ao prefeito municipal, dando ciência das indicações conforme segue. Indicação número 70/2025. Súmula. Manutenção em vias públicas. Indica ao Executivo Municipal que, por meio do setor responsável, realize os seguintes serviços. 1. Manutenção completa nas ruas do loteamento do Dorival, na Lagoinha, com atenção especial à via que dá acesso à residência do senhor Eduardo. 2. Manutenção completa na estrada Professor Edil Alves dos Santos, nas Flores. O presente pedido já foi realizado por meio de 2 outras indicações e ainda não foi atendido. 3. Realização de serviço com máquina na última quadra da rua Sebastião Farias, Vila Cubas, com serviços que garantam o adequado escoamento das águas pluviais. 4. Manutenção completa da rua Dário Olímpio de Lacerda, em atenção à última quadra, com serviços que garantam melhorias na via e que permitam que os moradores consigam acessar as suas residências sem transtornos devido às valetas, que cortam entre as calçadas e a rua. Referência à propriedade do senhor Marcos Calheiro. O presente pedido já foi realizado via ofício de gabinete do vereador e ainda não foi atendido. 5. Manutenção em bueiro na rua 15 de novembro, em frente ao Agropet São José, senhor Diego, sendo realizada limpeza e desentupimento para que as águas de chuvas possam correr pelo bueiro e evitar alagamentos no local. Quem indica, vereador Ricardo Chicoves de Oliveira. Indicação número 71/2025. Súmula. Defesa Civil. Indica ao Executivo Municipal que, por meio do setor competente, realize a aquisição de cones com alerta luminoso e aquisição de giroflex, entre outros itens necessários para a adequada sinalização do veículo da Defesa Civil. A quantidade e especificações dos equipamentos poderão serem consultados diretamente com o profissional lotado na Defesa Civil. Quem indica, vereador Pedro Luiz da Rocha. Indicação número 72/2025. Súmula. Manutenção em via pública. Indica ao Executivo Municipal que, por meio do setor competente, realize a manutenção das seguintes vias. Jardim das Oliveiras Centro. 1. Construção de lombada na via principal a fim de reduzir a velocidade com que os veículos circulam pela via. 2. Manutenção nas bocas de lobo no decorrer da via, a fim de garantir o adequado escoamento das águas pluviais. Córrego das Pedras. 3. Manutenção completa da estrada principal do Córrego das Pedras, desde o início da BR-376 até o Pinhal dos Borges, com serviços de máquinas e colocação de saibo. Xaxim. 4. Manutenção completa da servidão de passagem família Antônio Pereira, tendo como referência a propriedade da senhora Noeli. Pede-se manutenção completa. Pede-se ainda melhorias no acostamento da PR-281 no acesso da via. Quem indica, vereador Adilson Luiz de Oliveira. Indicação número 73/2025. Súmula. Manutenção em via pública. Indica ao Executivo Municipal que, por meio do setor competente, realize a manutenção completa da estrada Tobias Pereira da Rocha, na Contenda, com atenção
no trecho que liga o trevo até a propriedade do senhor Livaldo Claudino. Quem indica, vereador Pedro Luiz da Rocha. São essas as indicações, senhor presidente. Determino o encaminhamento ao Executivo Municipal para as devidas providências. Solicito a leitura dos requerimentos para deliberação do plenário. Requerimento número 47/2025. Súmula: climatização de salas de aula. Requer informações detalhadas sobre as salas de aulas construídas nos CMEs Tio Jango, Branca de Neve e Stephanie Erdely, conforme segue. Item 1. Informação se a empresa ou profissionais responsáveis pela emissão de PCMCO e LCCAT fizeram a avaliação com os profissionais que trabalham nas salas de aulas modulares, construída recentemente em ambos os CMEs, com foco na insalubridade devido ao excessivo calor, encaminhar documentos comprobatórios. Item 2. Informar o nome dos profissionais da Secretaria Municipal de Educação ou da área de engenharia que realizou a avaliação térmica das salas de aula, sendo enviado cópia de laudo da avaliação. Item 3. Quais critérios técnicos e operacionais foram utilizados para a liberação das salas de aula em relação à temperatura que as salas apresentam durante o período de aula? Item 4. Há relato de pais ou responsáveis ou profissionais da educação indicando o desconforto diante do calor excessivo das salas. Caso positivo, como a Secretaria Municipal de Educação tem se pronunciado em relação às reclamações quanto à climatização nas salas de aula e quais canais de comunicação tem utilizado. Justificativa. A justificativa para este requerimento baseia-se na necessidade de garantir condições adequadas de trabalho e aprendizado nas salas de aulas modulares recentemente construídas nos CMEs Tio Jango, Branca de Neve e Stephanie Erdely. Considerando relatos do calor excessivo, é fundamental verificar se avaliações específicas foram realizadas por profissionais qualificados, conforme exigidos nas normas de saúde e segurança, como o PCMCO e o LTCAT, além de assegurar transparência nas decisões e critérios que permitam a liberação dessas salas para uso. O objetivo é avaliar se as medidas levaram em consideração aos padrões técnicos para prevenir os impactos negativos na saúde e bem-estar dos alunos e educadores em virtude do calor excessivo nas salas, bem como responder de forma adequada às eventuais reclamações das partes interessadas. Quem requer, vereador Sidney José de Lima. Requerimento número 48/2025. Súmula: emenda impositiva à educação. Considerando o envio do requerimento 34/2025, que trata das emendas impositivas para a Escola Rural Presidente Médici, reiteramos o pedido, requerendo também o envio das seguintes informações. Lei Municipal número 924/2023, R$40 mil, Escola Rural Municipal Presidente Médici, construção da área coberta para atividades recreativas, entre outras. Item 1. Requer cópia do projeto elétrico, estrutural e, se possível, arquitetônico da obra em destaque. Item 2. Cópia do contrato com a empresa responsável pela execução. Item 3. Previsão de conclusão. Item 4. Relação de valores já pago à empresa e saldo em aberto. Justificativa. O presente requerimento está fundamentado na necessidade de assegurar a transparência e o correto acompanhamento da aplicação dos recursos públicos previstos, via emenda impositiva pela Lei Municipal número 924/2023, destinados à construção de área coberta para atividades recreativas na Escola Rural Municipal Presidente Médici. É essencial garantir que os projetos elétricos, estrutural e arquitetônico, bem como os contratos firmados e os valores envolvidos, sejam devidamente apresentados para análise. Além disso, a obtenção dessas informações permite monitorar a execução do cronograma e assegurar que a obra seja concluída conforme o planejado, atendendo os objetivos propostos e beneficiando a comunidade. Quem requer, vereador Sidney José de Lima. Requerimento número 49/2025. Súmula: CMEI Tio Jango. Requer informações detalhadas sobre o CMEI Tio Jango, sendo: item 1. Qual será a área total destinada à recreação e lazer dos alunos do CMEI Tio Jango? A área irá, além do terreno que hoje está cercado, ou ficará apenas na área já limitada? Item 2. Se o terreno à disposição do CMEI for exatamente a área que está cercada,
informar qual finalidade se dará por o terreno ao lado. Item 3. Quais equipamentos, brinquedos e quadras serão instalados e construídos no local? Qual a previsão de instalação e construção? Item 4. Haverá área coberta para atividades recreativas em dias de chuva, bem como os dias de calor excessivo? Se sim, informar dados sobre o projeto e origem de recursos. Justificativa. Alguns pais de alunos questionaram sobre a área destinada a atividades recreativas, destacando a importância de garantir que o CMEI Tio Jango ofereça um ambiente adequado e seguro para o desenvolvimento das crianças. É essencial compreender como os espaços destinados à recreação e lazer serão utilizados, assegurando que atendam à necessidade dos alunos. Além disso, há informação sobre o uso do terreno ao lado, os equipamentos e brinquedos planejados, bem como a existência de áreas cobertas para atividades em condições climáticas adversas, é fundamental para compartilhar com toda a comunidade escolar e garantir que os recursos públicos sejam aplicados de forma eficiente e que o CMEI proporcione um ambiente acolhedor e funcional para as crianças e profissionais. Quem requer, vereador Sidney José de Lima. Requerimento número 50/2025. Súmula: fossas sépticas. Considerando a necessidade de melhoria nas condições sanitárias de diversas residências no município do Tijucas do Sul, considerando que o acesso a saneamento básico adequado é essencial para a qualidade de vida e saúde da população, considerando que a obtenção de dados concretos sobre essa demanda é fundamental para a elaboração de projetos e a busca de recursos estaduais e federais para solucionar esse problema, requeremos que a Secretaria Municipal de Saúde, por meio das agentes sanitárias de saúde, realize um levantamento e envie a esta Casa Legislativa um relatório detalhado informando quantas residências por comunidade necessitam de caixa d'água, banheiro e fossas sépticas. Em caso de haver dados, estudos similares e essas informações solicitadas, que saneiem os quesitos acima mencionados, encaminhar a esta Casa. Justificativa. As informações solicitadas são de extrema importância para que esse Legislativo possa trabalhar em conjunto com o Executivo Municipal na captação de recursos junto a deputados estaduais e federais, senadores, bem como o Governo do Estado e ao Governo Federal, visando tornar realidade as melhorias necessárias para o município de Tijucas do Sul. Quem requer, vereador Josiel Bueno e vereadora Sandra de Fátima Andrade. Requerimento número 51/2025. Súmula: relatório sobre recursos destinados ao meio ambiente. Considerando a importância da transparência na gestão dos recursos destinados ao meio ambiente, considerando que tais informações são essenciais para o planejamento e desenvolvimento de novos projetos ambientais no município, considerando que a busca por mais investimentos estaduais e federais depende do conhecimento detalhado dos valores já recebidos e disponíveis. Requeremos que o setor de finanças do município de Tijucas do Sul envie à Câmara Municipal um relatório detalhado, contendo: item 1. Valores de recursos destinados ao meio ambiente, incluindo aqueles provenientes da APA de Guaratuba e de áreas de manancial. 2. ICMS ecológico. Item 3. Valores de recursos ambientais enviados pela Sanepar ao município. Item 4. O saldo atual disponível nos fundos municipais de meio ambiente. Justificativa. Justificamos o presente requerimento fundamentando-se na importância de promover uma gestão transparente e responsável dos recursos destinados ao meio ambiente no município de Tijucas do Sul. A obtenção das informações detalhadas permitirá um melhor planejamento de projetos ambientais, garantindo o uso eficiente dos valores disponíveis e fomentando o desenvolvimento sustentável local. Além disso, o conhecimento detalhado sobre os recursos recebidos é essencial para fortalecer a busca por novos investimentos estaduais e federais, bem como para assegurar que a destinação desses fundos esteja alinhada com as necessidades ambientais do município. Transparência e organização são cruciais para a implementação de políticas ambientais eficazes e para o benefício de toda a comunidade. Quem requer, vereador Josiel Bueno e vereadora Sandra de Fátima Andrade. Requerimento número 52/2025. Súmula: bandeiras nas escolas. Requer da Secretaria Municipal de Educação a listagem de todas as escolas que possuem kit completo de bandeiras, Brasil, Paraná e Tijucas do Sul, para deixarem hasteadas em frente às instituições de ensino,
bem como para o uso em atividades com a comunidade escolar. Requer ainda informações se há bandeiras disponíveis para as seares em frente à secretaria. Justificativo. Alguns cidadãos questionaram se as escolas municipais possuem kits de bandeiras, pois se deparam com ausência em frente à Secretaria Municipal de Educação. Como as escolas realizam diversas atividades com a comunidade, entende-se ser pertinente que cada escola possua kit completo de bandeiras. Quem requer, vereador Pedro Luiz da Rocha. Requerimento número 53/2025. Súmula: Academias ao ar livre. Requer a listagem completa das comunidades que receberam academias ao ar livre, informadas no Memorando 195/2025 da Secretaria Municipal de Saúde, que diz: informamos que essa secretaria realizou o processo licitatório para aquisição de 10 kits, os quais compõem um circuito de atividades a ser instalado em locais de fácil acesso ao público. Como resposta da referida secretaria ao requerimento 24/2025 dos vereadores Juliano e Cigano. Em caso de alguma comunidade receber mais de uma academia, informar os locais que serão instalados na respectiva comunidade e justificativa para as duas contemplações. Por fim, reforçamos a necessidade da Secretaria Municipal de Esportes realizar o levantamento completo da atual situação de todas as academias de saúde, conforme solicitado pelo requerimento 24/2025, que não foi respondido por parte do setor de esportes e tem comprometido o trabalho legislativo na busca de recursos para tal finalidade. Em caso de não ser responsabilidade da Secretaria Municipal de Esportes, que o Executivo Municipal direcione o presente requerimento ao setor responsável para a emissão deste detalhamento. Justificativo. O presente requerimento atende a questionamentos de cidadãos de diversos bairros de Tijucas do Sul, que se deparam com equipamentos enferrujados e sem condições de uso em locais que deveriam estar aptos a receber atividades físicas. Preocupados com a reativação desses espaços, esperamos que a administração tenha um planejamento e melhoria nas academias ao ar livre. Aguardamos o envio de resposta. Quem requer, Pedro Luiz da Rocha. Requerimento número 54/2025. Súmula. Parecer do setor de engenharia. Requer parecer do setor de engenharia quanto à possibilidade de nomeação de rua principal localizada no Jardim das Oliveiras. Requer que seja informada qual a coordenada do término da via. Justificativo. O parecer técnico da engenharia se faz necessário para instruir futuro projeto legislativo de nomeação de rua, garantindo que tais vias atendam aos parâmetros mínimos exigidos pela lei. Aguardamos o envio de resposta dentro do prazo estabelecido por essa lei. Quem requer, vereador Adilson Luiz de Oliveira. São esses os requerimentos, senhor presidente. Coloque em votação os referidos requerimentos. Aprovados. Aprovado. Aprovados. Aprovado. Aprovado. Aprovados. Aprovados. Determina o encaminhamento ao Executivo Municipal para as devidas providências. Ordem do dia. Apresentação do projeto de lei número 10, de 6 de março de 2025, que dispõe sobre a adequação das condições de ventilação e climatização de todas as escolas municipais e salas modulares de Tijuca do Sul e das outras providências. Solicito a leitura da mensagem. Mensagem do projeto de lei número 10 do Poder Legislativo. Mensagem. Esse projeto de lei surge a partir da crescente preocupação com as condições de temperatura nas escolas de Tijucas do Sul, especialmente nas salas modulares, que têm gerado desconforto e sofrimento para os alunos, professores e funcionários. Em várias dessas escolas, o calor excessivo, a falta de ventilação adequada comprometem a saúde e o bem-estar de todos, prejudicando a concentração e a qualidade do ensino. No que se refere às salas não modulares, conforme visita técnica realizada, se faz necessário, no mínimo, a instalação de 4 ventiladores, sendo que nas salas que contam com 2 ventiladores, evidenciou que não são suficientes, o que foi constatado na visita e narrado por diversos profissionais. Muitas salas de aulas contam apenas com um ventilador, sendo portátil, e o que gera preocupação com a segurança dos alunos, principalmente os da educação infantil, fazendo-se necessário que os ventiladores sejam instalados em locais fora do alcance dos alunos. Almeja-se que todas as salas possam contar com equipamento de ar-condicionado,
Porém, até a regular adequação, se prioriza a instalação desse equipamento nas escolas e salas modulares, em razão do material utilizado na construção das mesmas, que as tornam demasiadamente quentes nos dias ensolarados e acredita-se que se tornarão frias nos dias de frio intenso. É inaceitável que nossas crianças, que merecem um ambiente saudável para aprender, sofram com salas abafadas e sem climatização, afetando diretamente seu rendimento escolar. Da mesma forma, os professores e colaboradores essenciais para o processo educativo enfrentam condições precárias para exercer sua função. Considerando que inexiste em nosso município forma regulamentadora sobre a temperatura no ambiente de trabalho, deverá ser cumprido o disposto na norma regulamentadora do Ministério do Trabalho, que estabelece que a temperatura deva ser de 20 graus Celsius a 24 graus Celsius no verão e entre 23 graus Celsius e 26 graus Celsius no inverno. Por fim, se indica após visita em loco realizado a necessidade de se priorizar o CEMEI Tio Jango, as salas modulares do CEMEI Branca de Neve e as salas modulares do Stephanie Erdely. Este projeto visa estabelecer a instalação de sistemas de ventilação ou climatização adequado nas escolas. A climatização é fundamental para a qualidade da educação. Este projeto visa, portanto, assegurar que todos os alunos e profissionais possam desenvolver suas atividades com qualidade e bem-estar. Vereador Sidney José de Lima. Determina o encaminhamento às comissões de Constituição e Justiça, Finanças e Orçamento e Administração e Serviços Públicos. Ainda na ordem do dia, a apresentação do projeto de lei número 11, de 6 de março de 2025, que dispõe sobre a concessão de medicamentos da Rede Pública Municipal de Saúde, SUS, a usuários que apresentem receita prescritas por médicos de clínicas particulares, conveniados ou cooperados a planos de saúde, em caso de o usuário já ter o acompanhamento via Secretaria Municipal de Saúde e o tempo de espera para agendamentos seja superior a 3 meses e da outras providências. Solicito a leitura da mensagem. Mensagem do projeto de lei número 11, Poder Legislativo. A presente proposta tem como objetivo autorizar o fornecimento gratuito de medicamentos da Rede Municipal de Saúde a pacientes que apresentem receitas médicas prescritas por médicos particulares, conveniados ou cooperados a plano de saúde, desde que o medicamento prescrito esteja disponível no estoque do município e que o paciente já esteja fazendo acompanhamento na unidade de saúde vinculado, além de estar aguardando o agendamento do especialista há mais de 3 meses. O vínculo à unidade de saúde é de suma importância, visando garantir aos pacientes cuidados contínuos, prevenção e monitoramento, adesão, acompanhamento de tratamento, redução de internações e custos, atenção integral e fortalecimento de vínculos entre pacientes e profissionais da saúde. Esta iniciativa visa promover maior acesso ao tratamento médico, adequado para os pacientes que estão aguardando agendamento em especialidades, das quais têm uma demanda reprimida de consultas especializadas junto ao Estado, dos quais o município não tem governabilidade. A importância desse projeto está em garantir que mesmo aqueles pacientes que busquem atendimento médico fora da rede pública de saúde possam ser atendidos com medicamentos de qualidade, quando disponíveis no estoque da Secretaria Municipal de Saúde. A medida não só amplia o acesso à saúde de forma equitativa, como também aproveita melhor os recursos públicos, evitando o desperdício de medicamentos e garantindo que eles cheguem a quem mais precisa. É importante destacar que o controle de estoque é realizado pela Secretaria Municipal de Saúde, visando a segurança do paciente, redução de desperdícios, planejamento e compras eficientes, organização de estoque, monitoramento contínuo e treinamento de equipe para que os insumos e medicamentos sejam utilizados de forma correta e dentro do prazo de validade. Para isso, há um procedimento operacional padrão, POP, utilizado e disponível no site da Prefeitura. O controle deve ser realizado em cada UBS, na Central de Abastecimento Farmacêutica e na Farmácia Central. As medicações que estejam com validade inferior a 3 meses devem ser devolvidas
à central, para que haja o uso correto e a distribuição seja realizada, ou que o insumo seja disponibilizado para o lugar que necessite do mesmo, evitando desperdício. Essa proposta veio ao encontro do compromisso da administração municipal em promover políticas públicas de saúde mais inclusivas, eficientes e transparentes, sempre visando o bem-estar da população e a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos de Tijucas do Sul. Por fim, ressalta-se que o fornecimento de medicamentos é uma medida essencial para garantir o direito à saúde, conforme previsto na Constituição Federal, e esse projeto visa atender os pacientes que estão aguardando o agendamento de especialistas, considerando a demora das quais o município não tem governabilidade, as consultas especializadas indisponíveis na rede de atenção primária, considerando a espera a esses agendamentos especificamente justifica a liberação de medicamentos nesses casos, contribuindo para que os cidadãos do município tenham acesso ao tratamento adequado para as suas condições de saúde. Projeto de lei do vereador Adilson Luiz Oliveira e vereador Sidney José de Lima. Determina o encaminhamento às comissões de Constituição e Justiça, Finanças e Orçamentos e Administração e Serviços Públicos. Ainda na ordem do dia, apresentação do anteprojeto de lei número 8, de 6 de março de 2025, da autoria do vereador Pedro Luiz da Rocha, que estabelece a disponibilização de equipe da área da saúde para coordenação de atividades nas academias ao ar livre do município e das outras providências. Solicito a leitura da mensagem. Mensagem do anteprojeto de lei número 8 do Poder Legislativo. Senhor Prefeito, o presente anteprojeto de lei visa garantir um acompanhamento técnico adequado aos munícipes que fazem uso das academias ao ar livre instaladas no município, promovendo a prática de exercícios físicos de forma segura e orientada. A disponibilização de uma equipe na área de saúde, incluindo profissionais de educação física, permitirá a realização de avaliação física dos praticantes, prevenindo lesões e promovendo o bem-estar, especialmente entre os idosos. A proposta prevê a atuação semanal da equipe em cada comunidade, de forma itinerante, garantindo que todas as regiões do município sejam contempladas e recebam orientações adequadas para a prática de exercícios. Cabe destacar que em breve serão instaladas 10 novas academias ao ar livre no município, ampliando as oportunidades para a população praticar atividades físicas como devido suporte profissional. Ressaltamos que a iniciativa desta matéria pelo Poder Legislativo ocorre por meio de anteprojeto, uma vez que a proposta cria atribuições administrativas, cuja iniciativa privativa é do chefe do Poder Executivo. Assim, solicitamos ao prefeito municipal que reenvie esta matéria na forma de projeto de lei, para apreciação e deliberação por esta Casa de Leis. Diante da relevância da matéria, conto com o apoio dos nobres pares na aprovação deste anteprojeto. Anteprojeto do vereador Pedro Luiz da Rocha. Determina o encaminhamento ao Executivo Municipal para... Executivo Municipal. Ainda na ordem do dia. Apresentação dos pareceres da comissão, segundo a discussão e votação do projeto de lei número 6 de 2025 do Poder Legislativo, que cria o programa de apoio aos cuidados da família, que dispõe sobre a disponibilização de transporte para familiares ou amigos íntimos, na falta de família extensa, de pacientes internados em unidade de terapia intensiva UTI, em internação comum superior a 2 dias, ou que necessitem de acompanhamento ou visita pós-cirúrgica e de outras providências. Solicito a leitura dos pareceres. Pareceres das comissões, projeto de lei número 6, Poder Legislativo. Parecer número 12, 2025. Da Comissão de Constituição e Justiça. 2. Fundamentação. Análise de constitucionalidade. Princípios constitucionais. O projeto está alinhado com princípios constitucionais fundamentais, especialmente no que tange à dignidade da pessoa humana, prevista no artigo 1º, 3º da Constituição Federal, e ao direito à saúde, previsto no artigo 196 da mesma Constituição. A proposta visa garantir a presença de familiares ou amigos íntimos ao lado de paciente em situações críticas, o que contribui para o bem-estar do paciente e a preservação de sua dignidade, especialmente em momentos de vulnerabilidade. Direitos sociais e saúde pública. O projeto também atende aos direitos à saúde pública,
previstos no artigo 6º da Constituição Federal, ao buscar garantir condições de apoio e acompanhamento de pacientes em tratamento médico, o que pode ser considerado uma medida de fortalecimento do sistema de saúde pública municipal. A proposta, ao oferecer transporte gratuito para familiares ou amigos de pacientes internados, também se alinha com o direito de todos o acesso a serviços públicos essenciais e ao cuidado digno. Análise da constitucionalidade. Competência legislativa. A competência para tratar de questões relacionadas ao sistema de saúde e ao apoio social no município é atribuída à Câmara Municipal, conforme a Constituição do Estado do Paraná, que, em seu artigo 72, parágrafo 1º, confere aos municípios a competência para legislar sobre a organização e funcionamento de seus serviços públicos, incluindo os relacionados à saúde. O projeto está, portanto, dentro da competência legislativa municipal. 2. Iniciativa legislativa e regularidade do processo legislativo. A iniciativa do projeto tem respaldo legal, podendo trazê-lo ao legislativo nos termos do artigo 29 e 30 da Constituição Federal, artigo 17 da Constituição Estadual, artigo 8º, 1º e 51, 3º da Lei Orgânica Municipal. O processo legislativo de proposição e aprovação do projeto está conforme os trâmites normais previstos no regimento interno da Câmara Municipal. A iniciativa legislativa foi corretamente apresentada e segue os procedimentos estabelecidos para a sua tramitação. 3. Conclusão. Considerando os fundamentos ora expostos, esta comissão, por unanimidade de seus membros, opina pela constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 6, de autoria do Poder Legislativo. É o parecer. Presidente Sidney José de Lima, secretário Gelson Adriano Klakoski, relator Adilson Luiz Oliveira. Parecer número 13, 2025. Da Comissão de Administração e Serviços Públicos. 2. Fundamentação. 2.1. Análise de mérito. O projeto de lei número 6, de 12 de fevereiro de 2025, estabelece a concessão de transporte gratuito aos familiares ou amigos íntimos de pacientes internados em UTI ou internações prolongadas, ou que necessitem de acompanhamento pós-cirúrgico, considerando o escopo da lei, que trata de questões de saúde pública e assistência social, é essencial analisar o impacto da proposta em termos de eficácia, viabilidade e necessidade do município de Tijucas do Sul. 1. Viabilidade financeira e operacional. A proposta menciona o transporte será oferecido conforme a disponibilidade orçamentária e a capacidade financeira do município, um aspecto positivo para não comprometer as finanças públicas de forma descontrolada. 2. Apoio social e psicológico. O projeto apresenta uma visão socialmente responsável, garantindo que os pacientes possam contar com o apoio necessário de seus familiares ou amigos íntimos, e que é fundamental para a recuperação dos mesmos. A presença de familiares contribui significativamente para o bem-estar do paciente, como evidenciam os estudos na área de saúde. 3. Critérios de acesso e execução. O projeto estabelece que a lei será regulamentada mediante decreto, sendo que serão estabelecidos critérios para a disponibilização do transporte. Contudo, nos termos do artigo 2º, há disposição que o transporte contemplará tanto familiares de pacientes em UTI, pacientes em internação superior a 2 dias, e quanto os que necessitam de acompanhamento pós-cirúrgico. Além disso, a iniciativa de incluir não só familiares, mas também amigos íntimos em situações específicas demonstra sensibilidade para que com as diversas configurações familiares que podem existir na comunidade. Deste modo, com base na análise realizada pela Comissão de Administração e Serviços Públicos, não há impedimento para a tramitação do projeto. Conclusão. Considerando o exposto acima, a presente comissão exara parecer favorável à tramitação do projeto de lei número 6, de 12 de fevereiro de 2025, de autoria do Poder Legislativo. É o parecer, presidente João Guilherme Camargo, secretário Pedro Luiz da Rocha, relatora Sandra de Fátima Andrade. Parecer número 14, 2025, da Comissão de Finanças e Orçamento. 2. Fundamentação. 2.1. Análise de viabilidade financeira. 1. Disponibilidade orçamentária. O projeto, em sua essência, não prevê a definição de custos exatos para a execução do programa,
tendo em vista que ele se baseia na capacidade financeira do município. A disponibilização de transporte será feita conforme a disponibilidade orçamentária do município, o que, de acordo com a proposta, garante a flexibilidade necessária para que o programa seja implementado de acordo com a realidade fiscal da cidade. Em função da natureza do programa, que se baseia em demanda real, a Comissão de Finanças entende que, para definir de maneira mais precisa os custos do programa, será necessário que o Poder Executivo inicie a execução e, com isso, consiga levantar informações sobre o número de familiares ou amigos que efetivamente utilizarão o serviço. A partir desse levantamento, será possível obter uma estimativa mais precisa dos custos operacionais, veículos, combustíveis, manutenção e recursos humanos, de forma a planejar adequadamente o orçamento para os próximos períodos. 2. Impactos orçamentários e custos iniciais. Embora o projeto não tenha uma previsão detalhada de custos imediatos, é importante destacar que a execução do programa dependerá da demanda pelos interessados e que os custos totais só poderão ser efetivamente levantados após o início do programa, como avaliação da adesão e da frequência de utilização do serviço. O transporte será disponibilizado conforme a capacidade financeira do município, o que implica que o serviço será ajustado à medida que surgirem mais informações sobre a demanda. A flexibilidade desse processo permitirá que o município ajuste os recursos conforme necessário, evitando os gastos excessivos e garantindo que o programa se mantenha viável. 3. Sustentabilidade financeira. A sustentabilidade financeira do programa, portanto, será determinada pela demanda real, e o Poder Executivo terá a responsabilidade de realizar os ajustes necessários no orçamento municipal à medida que o programa seja implementado. A avaliação contínua da necessidade de transporte será crucial para ajustar o programa conforme os recursos disponíveis. 3. Conclusão. A Comissão de Finanças e Orçamento, ao analisar o projeto de lei número 6/2025, entende que, dado o caráter flexível do programa e a previsão que os custos serão ajustados conforme a demanda real dos usuários, o projeto está em conformidade com a disponibilidade orçamentária do município. A avaliação contínua da demanda possibilitará a adequação dos custos às possibilidades financeiras do município, evitando sobrecarga no orçamento. Por fim, a comissão considera que a execução inicial do programa permitirá que o Poder Executivo realize o levantamento de custos reais e faça a adequação necessária ao orçamento municipal, sem comprometer as demais áreas prioritárias. Desse modo, considerando os fundamentos ora postos, essa comissão, por unanimidade de seus membros, exara parecer favorável à tramitação do projeto de lei de número 6, de autoria do Poder Legislativo. É o parecer. Presidente José Albueno, secretário Sidney José de Lima, relatora Sandra de Fátima Andrade. São os pareceres, senhor presidente. Coloco em segunda discussão o referido projeto. Senhor presidente, antes de nós discutir com fundamento no artigo 95, parágrafo 2º, em inciso 6º, nosso regimento interno, gostaria de fazer um requerimento, um pedido verbal, para que fosse colocado o projeto número 10, que trata da climatização nas escolas em regime de urgência, fosse colocado em deliberação no plenário, para que possamos, caso aprovado, fazer a primeira discussão já na data de hoje. A justificativa seria a situação hoje, principalmente das salas modulares, e as aulas já está em pleno funcionamento. Coloco em votação, então, o referido ao requerimento do nosso colega vereador. Aprovado. 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 Sendo aprovado o requerimento, coloco, então, em primeira discussão o referido projeto. Aí, depois, voltamos à segunda discussão desse projeto que foi lido. Perfeito. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, nobres vereadores, vereadora. Esse pedido de tramitar isso em regime de urgência, ele se faz necessário devido ao calor excessivo que nós temos nos últimos dias aqui no nosso município. Acredito que não seja só no nosso município, mas a realidade é que cada dia que passa temos dias mais quentes.
E já na inauguração, coisa de uns 15 dias atrás, já fui procurado por alguns pais, alguns servidores, alunos, relatando a dificuldade que estava tanto para lecionar como os alunos para frequentar a sala de aula nesses dias de calor. Solicitamos, fizemos um vídeo, conversei pessoalmente também com a secretária, pedindo para que fosse tomada alguma atitude, principalmente ali na escola Tio Jango, que era que naquele momento eu tinha feito uma visita técnica. E hoje, pela manhã, me dirigi, recebi mais alguns pedidos de alguns pais, me dirigi fazer uma visita técnica, mas aí fui na Tio Jango, fui na Branca de Neve, na Leuvanil, fui na Creche da Lagoinha, na CMEI da Lagoinha, da Stephanie, fui na Presidente Médici. E o que eu constatei foi assim algo que é desumano. Em alguns, não em todas, mas em algumas salas de aula, sem ventilação nenhuma, ventilador estragado, algumas salas de aula, os ventilador portátil de pé, outras salas de aula, relato dos próprios profissionais que passaram mal, tiveram que ir até para casa, tomar alguns medicamentos, porque o calor muito excessivo, principalmente nas salas modulares. Foi mandado ventiladores depois do pedido, mas um para cada sala de aula, o que é totalmente insuficiente, considerando que o tamanho da sala hoje, no mínimo, teria que ser uns 4 ventiladores, e assim, de preferência em uma altura que as crianças não tivessem acesso, porque principalmente a educação infantil, trabalhamos ali com algumas crianças com deficiências, alguns cadeirantes, e pode, na inocência, colocar a mão ali e se machucar. Além disso, os professores nos relataram em todas as escolas, não foi em uma. Gravamos tudo isso aí, caso precisar, até para justificar o regime de urgência, em todas as escolas, que é totalmente insalubre dar aula principalmente nas salas modulares. As cozinhas das escolas modulares, sem exaustão, cozinha não pode ter ventilador e não pode ter ar-condicionado. Sendo assim, no mínimo teria que ter a exaustão para fazer o ar circular, tirar o ar quente dentro da cozinha e trazer o ar para girar dentro. Não tem nada. As pessoas dá no mínimo ali, passa de 50 graus dentro de uma cozinha no pico do calor. Isso não é eu que estou falando, são funcionários que relataram e nós conseguimos constatar isso aí hoje na Porta do Calor. Aqui no Tio Jango requer também que seja colocado as gradinhas na janela, que aí na cozinha se pode abrir a janela para ventilar. Sem as telinhas não tem como abrir. As portas da mesma forma, mas principalmente os exaustores, para que faça circular esse ar. Porque quando a gente fala da comunidade escolar, não podemos falar só da sala de aula, a gente tem que falar de todo o contexto escolar. E não foi uma e nem duas pessoas, foram várias pessoas que entraram em contato durante esses últimos 15 dias. E hoje, quando a gente fez a visita técnica, a gente fez questão de gravar para ter isso registrado, para que futuramente a gente possa voltar lá, mas aí já numa condição totalmente favorável. Por isso, hoje a gente está colocando esse projeto para que possam os nobres vereadores começar a discutir, quem sabe a gente mantém essa aprovação. Eu entendo que não basta nós apontar o problema. O problema a gente tem em vários setores, a gente tem que buscar a solução. E é isso que eu, enquanto vereador, estou fazendo e tenho certeza que os nobres vereadores farão também. Já destinei me comprometi a destinar toda a minha emenda impositiva para a climatização, isso dá em torno aí de uns 100 mil reais. Também agora, na próxima viagem que a gente está indo a Brasília, estou levando ofício de todas as escolas para buscar recurso aí para climatizar todas as salas de aula. Peço encarecidamente aos nobres vereadores e vereadoras que me ajudem e, se não acreditarem em mim, que façam uma visita. Façam uma visita para constatar o que realmente está acontecendo. Não é que não tem sala nenhuma, tem, na Leuvanil principalmente, praticamente todas as salas estão com 2 ventiladores, mas mesmo onde tem os 2 ventiladores de teto, os alunos e os professores relatam que teria que ter no mínimo 4.
devido aos forte calor. Porque aí o sol vem, eles têm que fechar a janela, a cortina, não há quem aguente dentro da sala de aula. E a gente tem aí uma norma regulamentadora, a NR17, que regulamentada pelo Ministério do Trabalho, que o ambiente de trabalho teria que ser no calor de 20 a 24, no máximo 26 graus. O que a gente está passando muito além disso. Como que nós vamos ter uma educação de qualidade se nós começar na educação infantil com os nossos profissionais mal podendo dar aula e os nossos alunos não querendo ir para a escola? Porque a gente tem mães e pais que relatam que os alunos todos os dias chegam e falam que não querem ir para o colégio porque é muito calor, porque é muito quente. Esse projeto não é uma forma de protesto, jamais. Esse projeto é uma forma de trazer políticas públicas que resolvam a situação, que a gente dê as mãos, nós vereadores, vereadora, Poder Executivo, a comunidade escolar, para que a gente ache uma solução. Eu sei que não é rápido do dia para a noite, não vai acontecer, até porque precisa de um processo licitatório, precisa de verba, precisa de várias coisas, mas se nós não começar agora, vai chegar o verão no final do ano, nós vamos estar na mesma condição. Então a gente coloca esse projeto, pede em regime de urgência para que a gente consiga começar a trabalhar já de repente no edital e para que de repente quando a gente voltasse das férias aí do metade do ano a gente já tivesse essas salas climatizadas. Sei também que hoje seria financeiramente impossível a gente colocar ar-condicionados em todas as escolas municipais. Seria um sonho, né? E quadra coberta também em todos os setores, em todas as escolas, nas atividades de recreação. O município hoje não tem condição, mas as escolas modulares, principalmente, isso é prioridade. Isso não tem como a gente fugir disso daí. Não existe hoje, se você analisar, você dá aula numa situação daquela com calor de 35 graus aqui fora, com ventilador portátil, desse tamanho aqui. Não existe. Agora, precisamos conseguir recursos para cobrir as quadras? Precisamos sim, vamos correr atrás. Precisamos colocar ar-condicionado em todas as escolas municipais? Com certeza, porque a tendência do mundo é que nos próximos 10, 15 anos aí a gente tem um aumento de temperatura de 5 a 10 graus. Isso não é eu que estou falando, são os estudos que falam. Então a gente tem que preparar nossas escolas para o futuro. Mas hoje, o que nós temos de prioridade e precisamos agir de forma rápida em relação às salas modulares. Me coloco totalmente à disposição do Poder Executivo, da Secretaria de Educação, das diretoras, para ajudar, para correr atrás de recursos, para ir bater na porta dos deputados aqui no Paraná, em Brasília, levar os ofícios e me comprometo a ajudar com esses recursos. Mas não adianta eu me comprometer se não tiver a contrapartida. O Poder Executivo, a Secretaria competente, tem que abraçar a causa também e ir atrás, e independente de ego, você começou o projeto aqui, você começou lá, da onde começou. O que a gente precisa é resolver esse problema. Parabenizo ali o vereador Sidney, né, pelo requerimento, né, e digo assim que justifica o regime de urgência, até porque na data de hoje também a gente foi em loco, lá, eu e o Márcio lá fomos fazer uma visita e constatamos exatamente isso, devido que algumas pessoas nos procuraram dizendo que a criança chegou no final da tarde com o narizinho sangrando em casa, supostamente seria problema da dificuldade de respiração e a temperatura excessiva dentro das salas. Então a gente foi lá hoje e constatou exatamente o que o vereador aqui mencionou, né? E temos aí o dever também de nos abraçar essa causa junto aí e fazer com que isso aconteça o mais rápido possível. Boa tarde a todos. Boa tarde, vereadores, vereadora, presidente. Parabéns pela atitude do vereador. Já no dia da inauguração da Tio Jango, eu não pude estar presente, infelizmente, que fiquei preso numa fila. Mas na Stephanie, nós estivemos à tarde com alguns vereadores da inauguração, e já nesse dia nós já constatamos, né, que faltou ventilação, infelizmente. Projeto muito bem feito, muito bonito, mas esqueceram de um detalhe bem importante. Mas o vereador pode ter certeza que da parte, acho que de todos os vereadores aí, vamos apertar para que as coisas aconteçam o mais
o breve possível. Na pior das hipóteses, se não acontecer, nós temos emenda positiva no final do ano, né? Mas vamos torcer que o executivo acelere as coisas e nós possamos resolver esse problema das escolas modulares o quanto mais breve possível. Será isso. Parabenizar o vereador Sidney pela atitude, né? As visitas que ele fez também nós deveríamos, né, nos colocar nessas escolas e visitar também para que a gente também constate. Lá na Lagoa, a gente teve, lá na inauguração, a gente já percebeu a falta de ventilação, né? Então as condições da sala têm que ser adequadas para o trabalho dos funcionários que estão ali e também para quem está ali para aprender, né? Que são os alunos. Então nessa questão, pode ter certeza, né, Sidney, que você vai ter o apoio de todos os vereadores, a vereadora também, para que a gente possa resolver isso aí em caráter de urgência, né? E que possa, dessa maneira, né, a gente trazer melhorias, né, cada vez mais. As escolas ficaram bonitas, né? Essas salas modulares ficaram excelentes e boas. Falta a ventilação, falta, no caso, ter uma condição de trabalho melhor e para que os alunos possam aprender também numa condição melhor de espaço, de ambiente. Quero prestar o meu apoio ao projeto do vereador Sidney, muito bem elaborado. Inclusive, eu tenho acompanhado e também tenho sido solicitada aí pelos pais e profissionais da educação quanto à climatização das escolas. E também visitei algumas escolas e visitei também um modulado lá do Stephanie Edley e constatei, né, também a questão aí que o vereador trouxe, né, da temperatura dentro da sala. É muito quente. Né? A cozinha realmente não tem exaustor, não tem ventilação, é proibido inclusive cortina, né, pelas normas, então o sol bate de frente, isso vem prejudicando também os funcionários, né, a equipe, né, os professores, que como que conseguem dar aula com calor excessivo, e lembrando que as nossas crianças são prioridade absoluta, está no Estatuto da Criança, e lá o direito à educação é uma das normas principais do Estatuto da Criança e do Adolescente. E quando você não tem condições para oferecer um espaço adequado às crianças, que no caso o calor excessivo ou o frio excessivo prejudica a saúde, a gente precisa oferecer. Concordo com o vereador que precisamos buscar soluções. Conversei com a secretária de Educação, ela está ciente, inclusive ela também sabe da necessidade, né, de climatização. Neste momento, eu acho que também a gente sabe da questão dos processos licitatórios, que fica difícil, mas a ventilação aí dos, né, ventiladores também pode ser realizado, inclusive como o vereador já destacou, que precisa pelo menos 4 ventiladores nas salas, né? Então, assim, é bastante importante. As crianças estão sofrendo com esse calor, né? Principalmente nas salas moduladas, que o calor é bem excessivo, até a sensação térmica parece que você está dentro de uma caixa. Então, é prioridade. Vamos atrás, vamos aí junto com o vereador, nós vamos para Brasília, agora no final do mês de março, e vamos levar essas indicações, vamos levar ofícios solicitando recurso, para a gente poder aí estar ajudando, né, a prefeitura, a secretaria e as nossas crianças e adolescentes que são prioridade absoluta. Então, conte conosco, vereador. É justificado o regime de urgência, vereador, porque nós também estamos cientes do problema, também fizemos visita nas escolas e nós percebemos aí que está sendo modernizado nas construções das salas de aula. Eu acredito que não seja difícil de colocar o ar-condicionado nas salas modulares. Não é difícil. Custa caro? Custa. Mas, como todos os vereadores mencionaram, nós vamos correr atrás de recursos. Quem sabe conseguimos trazer alguma coisa de Brasília já nessa primeira viagem que vamos lá, nesse período legislativo. Quem sabe já consiga trazer alguma coisa para resolver esses problemas. Porque a gente, como você falou, futuramente é inevitável que as coisas vão piorando o aquecimento. Temos que ir tomando as providências desde já, né? Uma coisa que eu acredito que não seja difícil, desde que tenha vontade. Também, o regime de urgência do projeto e tal, eu acredito que vai ser aprovado por todos os vereadores, mas que não seja mais um projeto a ficar engavetado. Que seja um projeto que venha a ser sancionado e executado, porque nós já temos vários projetos no nosso município que, infelizmente, estão engavetados até os dias de hoje e não saiu do papel. Então, nós aprovamos projeto para ser executado. Então, nós vamos agora para a segunda discussão do projeto de lei número 6, o qual a
a vereadora fez a leitura dos pareceres. Esse projeto, a gente já discutiu ele amplamente, começamos ali numa discussão juntamente com a secretária da Assistência Social, passamos um segundo momento a discutir com a secretária de Saúde, e naquele momento a gente não chegou a uma conclusão qual seria a secretaria responsável para fazer esse tipo de serviço. O projeto ele se trata para levar familiares de pessoas hipossuficientes do município para visitar quando seus entes estão internados aí no Hospital de Curitiba, da região metropolitana, que muitas vezes ficam lá 5, 6 dias no UTI e a pessoa não tem como se deslocar para fazer uma visita e para acompanhar. Então, esse é um problema já de longa data, que é resolvido não de uma forma legal. Um leva aqui, outro leva ali, mas sempre fica aquela pessoa, às vezes, que não tem contato com nenhum vereador, com nenhum secretário, e acaba não conseguindo ir visitar, desrespeitando totalmente a dignidade humana. Tem pessoas que saem daqui, às vezes fica 10, 15 dias, nunca mais ele retorna para sua casa. Infelizmente ele vem a óbito. E aí o seu familiar, às vezes por falta de condição financeira, não tem condição nem de fazer uma despedida justa, de acompanhar nos últimos dias de vida. O que a gente está propondo é que seja regulamentado pelo Poder Executivo. Não estamos propondo que seja todo dia, não estamos propondo que seja com ônibus, com uma van, não, que seja regulamentado dentro da capacidade financeira do município, mas que seja regulamentado, que isso venha acontecer, se vai ser pela Secretaria da Assistência Social, se vai ser pela Secretaria de Saúde, ou se vai ser por uma outra secretaria, isso fica a critério do decreto do Poder Executivo, que regulamente, e qual vai ser a forma, como é que vai ser a rota, qual vai ser o valor que vai ser investido nesse programa. Agora, é necessário que esse programa existe, que essa lei esteja vigente, que ela seja regulamentado, porque não é algo de hoje, é algo de muito tempo, né? Não é só para mim, vereadora Sandra, vereadora Dilson, os demais vereadores, com certeza em algum momento, se não tiveram, vão se deparar com essa situação, alguém que precise visitar lá um pai, uma mãe, um irmão e não tenha condições. Acredito que tenha que ter um filtro, até para ver se realmente a pessoa que está solicitando realmente precise, não tenha condições financeiras de pagar um Uber ou de ir com o próprio carro, né? E para também não abrir o município para todo mundo e o município não ter condição financeira. Mas realmente nós temos muita pessoa que não dirige para fora, não tem carteira de habilitação e não tem condição financeira. Às vezes naquele momento de doença que já vem gastando com medicamento, com consulta, de repente ter que ir ali 10, 15 dias no Campo Largo, no Caron, daqui para lá. Não tem condições. Se conseguisse uma vez na semana, 2 vezes na semana, com certeza a pessoa já ajudaria muito. Então, o que a gente está propondo nesse projeto de lei, juntamente com a vereadora Sandra, não é colocar uma obrigação no Poder Executivo que eles não possam cumprir ou que vá extrapolar a condição financeira. É sim colocar que seja regulamentado de uma forma digna, que todos que precisem tenham o direito e que seja regulamentado pelo Poder Executivo. Pode até ser vetado esse projeto por questões de vício de iniciativa, mas eu vejo que você está inferindo ali um direito constitucional, que é a dignidade da pessoa humana. E não vai muito dinheiro para você manter um projeto desse. A gente consegue manter um projeto desse, eu garanto que você não gasta aí mais que 20, 30 mil reais num projeto desse. Não tem perigo do mundo, você pode regulamentar. Eu consigo gastar isso. E você vai levar aí um carro com uma van uma vez na semana ou 2 vezes na semana, e aí você vai sentindo como é que você consegue aumentar, ou você de repente tem que enxugar um pouco, mas para que você consiga ter números e ter dados, você precisa começar, tá? Você precisa começar a dar o primeiro passo, regulamentar e tentar. Vamos tentar uma vez por semana? Vamos tentar uma vez por semana. Porque a gente sabe que isso está acontecendo hoje. Acontece todo dia quase. Sai um carro daqui para levar alguém para lá. Sai ou não sai, vereadores? Sai. A única forma que não é para todo mundo, é para quem é escolhido, para quem tem algum contato. E o que a gente quer é que isso seja estendido para toda a população. É só isso. Para aquelas pessoas que precisem. E não só para
um ou outro que é amigo do vereador A, do vereador B, ou do secretário A, ou do secretário B. A gente quer que esse atendimento seja para toda a população. Ou se não, que não seja para ninguém também, né? Que seja algo... seja unânime para todo mundo. Então, acho que esse é o sentimento, talvez com essas palavras, de uma maneira que as pessoas que estão nos assistindo consigam entender a ideia do projeto. Já recebemos muito questionamento em relação a esse projeto, queriam tirar, queriam vetar, mas não tem problema. A gente está aqui, enquanto vereador, para buscar políticas públicas para atender a maioria da nossa população. Se vetar, a gente vai discutir as razões do veto, também não estamos falando que a gente vai insistir até o final nesse sentido. De repente vetou, mas nesse meio de tempo tem um programa que está atendendo, que está funcionando de forma para todo mundo, de forma igualitária, não tem problema. A gente não é a questão de quem apresentou o projeto, de onde saiu. A questão é que saia do papel e que isso funcione de forma igualitária para todo mundo. Seria isso. O projeto de lei, né, cuidado familiar, conforme o vereador Sidney já explanou aí, falou da importância do nosso projeto, foi realizado por mim, pelo vereador, e a gente vem atendendo os critérios, né, de humanismo, dignidade, justiça social, equidade, dar o mesmo direito. Porque, como o vereador falou, já é feito, de uma forma ou de outra ele já é feito. Então, assim, nós queremos dar o mesmo direito. Claro, sabemos que haverá este impacto, porém, tem que ter critério, né? Não é para todos, é para quem não pode naquele momento. E a gente sabe, nos aspectos sociais, psicológicos, o quanto é importante você receber a visita de um familiar. Quando você está doente ou está debilitado, em condições, né, com a saúde fragilizada, aquilo também faz parte do tratamento de saúde. Inclusive das pessoas com transtornos mentais, a gente sabe que receber o familiar faz parte do tratamento, né? Então, quem aqui já não passou por isso, né? Então, a gente sabe da importância, principalmente em saber informações, porque hoje não se dá informação, é proibido, não se dá informação por telefone, né? Então, muitas pessoas vêm em busca de informação e não tem informação. O paciente fica lá 10, 15 dias internado sem nenhuma informação, porque ele não tem condições de pagar um carro para levá-lo, né? E não há um deslocamento, por exemplo, de Tijucas a Campo Largo. Os nossos pacientes ficam internados na região metropolitana. Então, como que uma pessoa aqui de Tijucas vai visitar um paciente lá no Campo Largo? Quantos ônibus ela tem que pegar? Ela nem sabe direito como fazer isso. E a informação é dada no momento da visita. Então, o familiar chegou lá, ou o amigo, ou o conhecido, para saber informações, o médico vai conversar, vai explicar qual é o tratamento, qual é a melhor forma possível, vai dizer quantos dias ele vai ficar internado. Então, muitas vezes, ele nem sabe quantos dias vai ficar. Principalmente quem está na UTI, perde noção de tempo, né? De tempo, horário, não sabe se é dia ou se é noite. Então, o familiar vem fazer parte do tratamento. Isso é comprovado em aspectos sociais, psicológicos, e a gente sabe o quanto é importante esse projeto para o município. E o quanto tempo isso vem demandando já desses veículos, né, de forma irregular. Então, é muito melhor nós atendermos de uma forma regulamentada, né? A gente sabe que pode ser vetado o nosso projeto, mas nós vamos continuar lutando por ele, porque sabemos dessa importância. Então, a gente pede a colaboração aí de todos, né? Inclusive, né, para as pessoas saberem, né, quem pode utilizar esse transporte, qual é a secretaria que vai ficar responsável, porque não diz isso no nosso projeto. A gente chegou a discutir com a secretária de Assistência Social, com a Procuradoria, né? Chegou a discutir também com a secretária de Saúde, mas a gente não impôs quem é que vai fazer. Então, isso é para ser discutido. Então, entendo que o nosso projeto é digno, é humano, vai fazer bem para os pacientes receber visita. Claro, não é todo dia, né? Vai ter que ser um dia certo. Esse vai ser determinado o dia conforme a regulamentação da prefeitura. Não é todo dia que vai sair um transporte para levar uma pessoa. Isso vai ser de uma forma regulamentada e da melhor forma possível, que atenda às necessidades dos nossos munícipes, da nossa comunidade, dos nossos pacientes internados, que com certeza serão melhores atendidos aí nos nossos hospitais, e também para os familiares. Porque quem que está internado lá não sabe que aqui tem uma pessoa preocupada, que quer saber como que ele está, como que estão as condições de saúde. Então, isso vai trazer dignidade humana, né? Vai trazer humanismo nas políticas públicas. Então, seria isso. Bom, vamos falar um pouquinho desse projeto, dando uma estudada nesse projeto, conforme já mencionado pelo vereador Sidney. A gente sabe aí de alguns vícios de iniciativa, qual
a gente viu que não foi até realizado o provisionamento lá no nosso orçamento, o qual nos garantia a ter a ampla concorrência para que a gente pudesse realizar tal projeto aqui. Porém, a matéria deste projeto é de suma importância. E como respeito a todos os nobres colegas vereadores e principalmente a matéria desse projeto, a gente mesmo sabendo da constitucionalidade e desses fatos que estão ocorrendo, a gente irá votar favorável com toda certeza junto com vocês. A gente acompanha a necessidade do povo nesse sentido aí de visitar familiares que estão internados ao longo dos anos. A última discussão que nós tivemos, a primeira discussão, na verdade, foi a semana passada, eu até mencionei que desde 2012 o povo vem passando essa necessidade, tendo esses problemas. E não é de 2012, é desde 2009, o qual foi feito os convênios com o Hospital de Campo Largo, dos outros da região metropolitana, e os pacientes são levados para lá, e os familiares para ir, para visitar e ter uma notícia, muitas das vezes não tem condição. Como o vereador Sidney mencionou, isso já vem sendo feito, mas uma forma de politicagem. E aprovando esse projeto de lei vai deixar de ser uma politicagem, vai passar a ser uma obrigação do município. Que eu acredito que vai ser aprovado sim esse projeto, mas para beneficiar todos, não é meia dúzia de pessoas. A gente está aqui legislando, é para todos, não é para um certo grupo de pessoas, não, é para os nossos munícipes, é para todos. E esse projeto é de muita importância. Até parabenizo a vereadora Sandra e o vereador Sidney, que é o autor do projeto, pela matéria, né, pela necessidade. Eu venho acompanhando há muito tempo. Em 2017, eu tentei ajudar muitas famílias e não consegui, porque a demanda é muito grande. A demanda é muito grande, gente. Mas com esse projeto de lei, com certeza, vai ser muito bom para todas as famílias. Eu acompanhei pessoas que ficaram 2, 3 dias sem ir lá visitar o familiar. Quando chegaram lá, a notícia era péssima. Então, se eles tivessem condição de ir mais frequente, as coisas seriam totalmente diferentes. Muitas famílias também que ficam lá, às vezes, 15, 20 dias um paciente que eles não conseguem ver. Existe no nosso município famílias que passam esse tipo de necessidade. Então, com a aprovação desse projeto, senhores vereadores, com certeza estamos ajudando essas famílias. Então, coloco em segunda votação o referido projeto. Aprovado. 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 Determina o encaminhamento ao Executivo Municipal para sancionamento e publicação. Bom, agora passamos para a palavra... Não, ainda não. Para a Tribuna Cidadã. Convido o Sidney a usar a tribuna. Hoje nós temos 2 inscritos, o vereador Sidney e o Silvio Waloski. Logo após o vereador Sidney, o Silvio Waloski também. Primeiramente, boa noite a todos que estão nos assistindo pelas redes sociais. Boa noite a todos presentes nesta casa. O que me traz hoje aqui na Tribuna Cidadã é mais um apelo em relação à matéria antes discutida, a climatização nas salas de aula. Vou fazer um breve relato, um apelo aos nobres vereadores para que me ajudem nessa causa, um apelo à Secretaria de Educação, no nome da sua secretária, ao prefeito municipal, para que abrace essa causa e que a gente consiga, aí o mais rápido possível, trazer aí um ambiente digno e adequado aí para toda a nossa comunidade escolar. Senhor presidente, nobres colegas, vereadores, vereadoras, servidores e cidadãos presentes. Hoje venho à tribuna como vereador, pai e cidadão,
para defender um projeto de grande relevância e urgência para o futuro das nossas crianças, dos nossos professores, colaboradores e de todos que fazem a educação de Tijucas do Sul acontecer todos os dias. Um projeto que visa garantir condições mínimas de bem-estar e saúde nas escolas do nosso município, especialmente nas salas modulares, que por sua estrutura e material de construção se tornam ambientes de calor intenso durante os dias mais quentes. Imagine um aluno chegando à sala de aula desconfortável com o calor, sentindo sobrecarregado e sem conseguir se concentrar nas lições que moldarão o seu futuro. Imagine a situação de um professor que precisa lidar com esse calor intenso enquanto tenta transmitir conhecimento para suas turmas. E, por fim, a situação de nossos colaboradores que também merecem um ambiente digno de trabalho. Infelizmente, essa tem sido a realidade em muitas escolas de nosso município. Salas abafadas com ventiladores insuficientes ou até mesmo em locais que representam riscos à segurança de nossas crianças, especialmente as da educação infantil. Em diversas oportunidades, tive a chance de me dirigir às escolas e hoje, dia 6/3, realizei mais uma visitação. Pude constatar que em algumas salas que possuem ventilador, os mesmos não funcionam ou são insuficientes. Na educação infantil, observei que algumas salas contam com ventiladores portáteis no chão, o que representa um risco eminente para as crianças, que podem se aproximar do aparelho e se machucar. Ao conversar com pais e responsáveis, fui informado de que as reclamações são constantes. Muitos pais relatam que suas crianças chegam em casa desmotivadas, cansadas e sem disposição, pois o calor excessivo nas salas de aula prejudica o seu rendimento. Não podemos mais aceitar que nossas crianças, nosso futuro, continuem a sofrer com essas condições adversas. Além disso, verifiquei nessas visitas que a cozinha das escolas se encontra em condições extremamente quentes, sem qualquer tipo de ventilação ou exaustor. A falta de uma troca de ar adequado torna o ambiente desumano para quem ali trabalha e para quem ali estuda. Recebi também o relato de que uma colaboradora chegou a passar mal devido ao calor excessivo no ambiente de trabalho. Isso é absolutamente inaceitável e evidencia ainda mais a urgência dessa situação. Nossos colaboradores não podem ser expostos a condições que prejudiquem sua saúde e bem-estar. Foi com essa preocupação que, após visitas técnicas, identifiquei que as salas modulares e outras salas de aulas necessitam urgentemente de climatização adequada. Se não for possível instalar ar-condicionado em todas as salas de forma imediata, devemos ao menos garantir a instalação de ventiladores em quantidade e localização que ofereçam condições mínimas de conforto. Sabemos que o ar-condicionado seria o ideal, e é para isso que trabalhamos, mas até que possamos fazer isso de forma adequada, as soluções imediatas também são imprescindíveis. A situação é ainda mais grave porque, ao contrário do que deveria ser, não existe nenhuma norma regulamentadora municipal que trate da temperatura no ambiente de trabalho. Por isso, com base na norma regulamentadora no Ministério do Trabalho, que define uma faixa de temperatura ideal entre 20 e 24 graus no verão e entre 23 e 26 no inverno, estou propondo que se tome a ação necessária para garantir que a temperatura nas salas de aula seja compatível com a que é exigido para o bem-estar e saúde de todos. Acredito que um ambiente saudável é a base para a aprendizagem e o bom desempenho de nossos alunos, e também para a qualidade de vida de todos que atuam nas escolas. Nenhuma criança pode aprender com o suor escorrendo pelo rosto, com o cansaço e a exaustão, e muito menos nossos professores e colaboradores devem ser obrigados a trabalhar em um ambiente insalubre. Eles merecem condições de trabalho que possibilitem não apenas o exercício da profissão, mas também a sua realização enquanto educadores. Portanto, esse projeto tem como objetivo estabelecer a instalação de sistemas de ventilação e climatização adequados nas escolas de Tijucas do Sul, com prioridade para a CMEI Tio Jango, as salas modulares da CMEI Branca de Neve e as salas modulares da escola Stephanie Erdely. Essas escolas enfrentam condições ainda mais críticas e merecem nossa atenção imediata.
É por isso que, enquanto vereador, buscarei incansavelmente recursos nas esferas estaduais e federais, emendas em positivo, para garantir que possamos resolver esse problema. Contudo, sei que a solução depende também da colaboração do Poder Executivo, que deve unir força conosco para transformar essa realidade e oferecer finalmente um ambiente digno e saudável para os nossos alunos, professores e funcionários. Por fim, gostaria de pedir apoio a todos os colegas vereadores, vereadora, para a aprovação do projeto, para que possamos juntos garantir um futuro melhor para nossas crianças, nossos educadores e, acima de tudo, para a educação de Tijucas do Sul, que possamos oferecer a quem mais precisa as condições adequadas para aprender, ensinar, trabalhar com dignidade. Meu muito obrigado. Na verdade, é uma questão urgente, né, vereador? Esse problema tem que ser solucionado o mais rápido possível. Então também vamos ter o senhor Silvio Valoschi, que também pode fazer uso da tribuna. Boa noite, presidente. Boa noite, senhores vereadores, senhora vereadora e a todos que estão aqui presentes. Venho fazer o uso da tribuna cidadã aqui hoje, após várias pessoas virem até mim, como eu fui um dos que disputei uma eleição aqui no município, várias pessoas me procuram para questionar e levantar algumas coisas que estão com problemas. Assim, aqui hoje estou para representar essas pessoas e pedir aos nobres vereadores e à Secretaria de Saúde, junto com a Secretaria de Saúde e ao Executivo, para que seja tomada providência quanto à contratação de médicos no hospital de Nossa Senhora das Dores. Que vários casos têm ocorrido de pessoas que vêm no hospital. Nós tivemos uma reunião agora há poucos dias no Fagundes, na comunidade Fagundes, onde teve vereadores que lá estavam, e hoje pode falarem o que eu estou falando aqui é verdade. A secretária de saúde falou que emergências não são para ser atendidas no posto de saúde. E exatamente, não são, né? São para ser atendidas no hospital. Mas essas pessoas, várias pessoas têm procurado o hospital com emergência, e os médicos que ali estão, eu não sei se é falta de preparação dos médicos. Os médicos não examinam as pessoas. Não estou falando dos funcionários do hospital, mas sim dos médicos que ali trabalham, que prestam serviço para o município. Eu não sei que forma é contratada hoje, mas eu espero que seja tomada providência quanto a essa contratação e cobrado desses médicos, contratar médicos melhores também, que venham atender a população aqui de Tijucas, porque hoje várias pessoas, como eu falei, chegam ali e voltam para casa, o médico não, volta para casa, dá uma medicação ali só para dor e o médico, a pessoa vai para casa, dali a pouco passa mal, tem que voltar. Esses dias mesmo, uma pessoa que, a mulher, eu vou citar aqui, não vou citar o nome, se precisar depois eu cito, mas uma mulher de um grande amigo meu da Lagoa, onde teve problema com apendicite, ela veio 4 vezes no hospital. A apendicite dela já tinha estourado, já estava estourada a apendicite. O médico não examinou ela, não tem uma ecografia ali no hospital, infelizmente, que eu acho que não tem. Tem ou não tem, diretor ali? Não tem, né? Falta de equipamentos também no hospital, né? Eu acho que está faltando equipamentos e técnicos, vamos falar a verdade, técnicos, profissionais técnicos, quanto aos médicos, né? As pessoas que ali trabalham se dedicam e fazem o que podem e o que não podem para atender os pacientes. Isso eu tenho visto e constatado e estou aqui afirmando também. Não estou reclamando de quem trabalha, dos profissionais ali, mas sim a questão médicos. Essa pessoa então veio 4 vezes ali, voltou para casa, o médico mandava para casa, foi no médico particular, a apendicite dela já tinha estourado fazia 4 dias. Foi para cirurgia de emergência, onde teve que fazer uma cirurgia de emergência, mas correndo risco de vida, né? Porque após a apendicite estar estourada ali, automaticamente corre o risco de infecção, né, generalizada. Então,
Pneumonia, eu sei de gente também que já me procurou com casos de pneumonia, que vem ali, não tem daí, às vezes, um raio-x, para tirar um raio-x com imagem que realmente constate, né? Então, eu peço aos nobres vereadores e à secretária de saúde, junto com o executivo, para que tomem providências, para que não deixem mais... Eu tenho certeza que várias vidas já se foram por falta desses atendimentos médicos, um médico melhor, e para que isso não continue acontecendo, né? Nós não podemos esperar mais. Então, eu estou aqui hoje representando essas pessoas que vêm me procurando para solicitar aqui para vocês, junto com o Executivo e Secretaria de Saúde, para que seja tomada alguma providência e ver de que forma que realmente tem que contratar os médicos, né? Para que seja... que as pessoas tenham um atendimento digno e que realmente não venham ocorrer mais casos até fatal aí que acontece de pessoas falecer por falta desses profissionais. Então, é isso aí. Eu agradeço a oportunidade aqui de falar por essas pessoas e me coloco à disposição também, se precisar de algumas reivindicação quanto junto aos deputados. Eu também tenho os meus conhecimentos, os meus acessos. Também coloco-me à disposição junto para trazer esses recursos para o hospital, se precisar, para a saúde. O que precisar, eu estou à disposição para ajudar aqui. Não estou aqui para prejudicar o município, nem torcer contra o nosso município. Que até tive comentários, agora esses dias atrás, aí, de pessoa que falou que eu estou aqui torcendo contra o município. Jamais. Eu estou aqui para ajudar o nosso município. E deixo isso aqui bem claro. Independente de lá na frente quem seja candidato, não estou aqui hoje como candidato, mas sim como um cidadão tijuquense. Obrigado a todos. Uma boa noite aí a todos. Essa demanda, Silvio, eu já questionei muitas vezes. Eu questionei, falei com a secretária, falei com o prefeito. Eu tive até uma reunião com o prefeito, o vice-prefeito, com o pai. Esse pai me procurou ano passado, que ele levou a filha dele para ser atendida no hospital ali, e infelizmente não foi bem atendida, e ele resolveu de levar no hospital em Curitiba e quase que perdeu a menina. Hoje, graças a Deus, a criança está bem, mas eu acho que ele entrou até com uma representação contra o município. Acho que o Júlio está sabendo disso, que teve uma polêmica bem grande, e ele me procurou e eu não sabia o que fazer. O que eu fiz? Eu marquei uma reunião com o prefeito e levei ele para conversar com o prefeito, pessoalmente. E me surpreendeu que não foi só ele, foi mais uma outra mulher, porque daí eles eram conhecidos, e a mulher também foi junto, com o mesmo caso da tal apendicite, que também chegou lá, o médico disse que era primeiro era intoxicação, depois era suspeita de gravidez e era realmente a apendicite que estava estourada. Conversamos com o prefeito aquele dia. Os dois casos que foi levado para o prefeito era do mesmo médico. E na hora que nós estávamos conversando, o vice-prefeito mandou mensagem para a secretária e pediu para trocar o médico. Isso eu afirmo porque eu vi as mensagens que ele mandou para o secretário, para trocar o referido médico. Mas, passados uns dias, eu vi que o médico continuou, e o rapaz, o pai da criança, veio me perguntar para mim por que o médico ainda continua trabalhando. Eu falei assim, eu não consigo fazer nada, isso é com o prefeito. Aí fui conversar com o vice-prefeito, ele conversou com a secretária, e a secretária mostrou o quanto de elogio tem esse médico. Quer dizer, é mais elogio do que reclamação. E por isso ele permanece até o dia de hoje. Só que alguma coisa tem que ser feita mesmo. Porque senão vai continuar essa reclamação de paciente sendo mal atendido, paciente sendo maltratado. E como o Silvio mencionou, quem sabe alguém já partiu para a eternidade por falta de um atendimento adequado. E isso nós precisamos resolver. Eu não vou mencionar o nome do médico, uma vez eu já mencionei o nome do médico aqui, coisa eu apanhei na rua. Mas eu suponho que seja o mesmo médico
que está causando esse problema. Um dia eu pedi aqui, a palavra livre eu pedi, prefeito, pelo amor de Deus, manda embora o médico fulano de tal. Porque a reclamação que tem é só desse bendito médico. E eu tenho certeza que é esse bendito médico que atendeu a mulher na lagoa. Então alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Até eu conheço ele pessoalmente, mas nunca conversei com ele. Até um dia, quem sabe, eu vou conversar com ele e perguntar para ele, sem maldade, só para entender o porquê que está acontecendo isso. Quem sabe, né, ele possa me explicar o porquê. Mas, infelizmente, nós agradecemos, Silvio, pelas demandas que você vem trazendo e pode ter certeza, as portas dessa casa estão sempre abertas para toda a população, independente de sigla partidária. Também, nós sabemos que você é influente com os deputados, principalmente na saúde. O que você puder trazer de recurso para a saúde é muito bem-vindo. Porque assim, a gente também tem conhecimento com o deputado. Mas quanto mais força, mais recurso vem. Então, se você puder nos representar também lá com os deputados, e enviar emendas, pedir recurso, eu sei que eles mandam. Então, será muito bem-vindo, né, Júlio? Será muito bem-vindo, principalmente na área da saúde. Na educação também nós precisamos. Você viu aí a demanda e o projeto do vereador. Nós vamos precisar de recursos para resolver esses problemas. Então, tenho certeza que você é disposto a nos ajudar. Então, contamos com a tua ajuda também para resolver os problemas do nosso município. Então, vamos agora para a palavra livre. Boa noite, presidente. Hoje, Adilson Oliveira, né? Nosso presidente oficial está em viagem, então parabenizo aqui o presidente e uma boa noite aos demais vereadores e vereadoras, a quem nos assiste pelas redes sociais. Quero cumprimentar aqui também o ex-vereador Silvio Waloski, né? O qual fez uso aqui da tribuna, e aos demais que estão aqui presentes nessa casa também. Falando um pouquinho ali quanto a fala do ex-vereador, eu vejo que é muito importante, né, porque nós tivemos até provavelmente lá na UBS do Fagundes, um funcionário, né, que teve algumas não conformidades lá, e essa mesmo veio a ser instalada uma comissão lá que investigou os procedimentos que ela lá fez, né? Graças a Deus aí, a nossa população que teve problema lá com ela, essa funcionária foi demitida, né? Ela era funcionária do município, mas diante dos atos que ela lá cometeu, ela foi demitida. Então, é importante que as pessoas tragam essas reclamações, como propriamente o vereador Adilson mencionou ali, que esse médico, existe algumas reclamações, mas também existem muitas pessoas que pensam ao contrário, né? Que ele tem um bom atendimento, que é satisfatório para a maioria. Então, eu acho muito válido ali, Silvio, que não só você na qualidade ali de ex-vereador e como se coloca aí à disposição, mas toda a população que tem algum problema no atendimento, não só na saúde, seja na educação, em qualquer órgão público, que eles venham até a nós, a essa casa, façam uma reclamação, seja lá verbal, seja por escrito, para que a gente possa correr atrás e averiguar a real situação. Então, eu vejo que de extrema importância isso, quando as pessoas procuram e falam aquilo, porque se ninguém fala nada, para o executivo ou para nós aqui da Câmara, pode estar vendo que está tudo normal, ou até mesmo para os secretários. Então, mediante as reclamações, é que a gente busca ali para que possam ser resolvidas, né? Queria aqui também estender aqui, nós vamos ter aqui no dia, para que as pessoas possam também participar, no dia 11
11/3, então está agendada aquela reunião com a Copel, e muitas pessoas aqui que procuraram, em até algumas sessões anteriores aqui, o pessoal da região do Campo Alto e Campina, né? Então que eles se sintam convidados para que agora no dia 11 às 13 horas estará aqui os representantes da Copel para que possam nos dar algumas explicações ali quanto a aquelas quedas de energia, quanto a os cabos que ficam largados nas ruas aí, que é um requerimento até do vereador Luiz. Então todos assim estão convidados e que possam participar aí no dia 11/3 às 13 horas então. Muito obrigado, senhor presidente, obrigado a todos aí, uma boa noite. Uma boa noite a todos e a todas que nos acompanham através das redes sociais, ao público presente, nossos colegas vereadores, vereadora. Gostaria aqui, hoje, de parabenizar o vereador Sidney por suas palavras durante a tribuna. No momento aí do projeto, eu até não fiz o uso da primeira discussão, porque tendo em vista que nas questões técnicas eu creio que não vai ter óbices, e na questão aí da matéria, como todos os vereadores falaram, todos nós sabemos desse problema que está ocorrendo no nosso município. A gente tem aí o calor excessivo, não somente no nosso município, mas em toda a região. A gente vê que está aí esse problema climático, então a gente terá que adaptar, com toda certeza. Nós temos diversos meios, temos as nossas emendas federal, emenda estadual, temos também recursos aqui da Câmara Municipal, que às vezes pode ir para esse objetivo. Então fica aí a dica, qual a gente teve o orgulho da última gestão da gente entregar aí o recurso da Câmara para fazer a Tio Jango, e qual a gente hoje pede para que esses pequenos detalhes, essas pequenas coisas sejam adaptadas e ajustadas. E pode contar comigo, vereador, que a gente vai atrás de todas as emendas. Gostaria aqui de parabenizar toda a equipe da Secretaria de Meio Ambiente e Secretaria de Saúde, qual estive presente hoje, fazendo uma visita hoje lá no Castra Pet. Os cães e gatos que estavam sendo atendidos, a gente viu ali que teve uma ampla procura desse programa, o qual a gente sempre vem batalhando. Agradecimento principalmente ao deputado Matheus Laiola, o qual mandou recurso. Nós tivemos aqui vereadores que passaram por essa casa, o Tuto e o Everaldo, que destinaram emendas para fazer também o custeio aí. Com toda certeza vai ser uma bandeira que a gente vai batalhar juntamente com o Matheus lá em Brasília, para que a gente possa trazer tanto mais vezes o castramóvel quanto recursos para que a gente possa sanar de uma vez esse problema de saúde pública que são os animais de rua. Gostaria aqui de comentar um pouquinho. Eu acho que a palavra do Silvio sempre, toda ajuda é bem-vinda, com toda certeza. Com toda certeza as críticas são bem-vindas, sempre as críticas construtivas, mas a gente pede, lá no hospital tem o canal de ouvidoria, pessoal que às vezes teve algum problema, que faça daí para também a gestão poder estar trabalhando para que possa sanar todas essas pequenas coisas. Eu digo, tenho um conhecimento muito grande juntamente com o pessoal do hospital. Todas as vezes que a gente procurou e teve aí algumas dúvidas, algumas coisas, a gente foi muito bem atendido. Teve também familiar, digo, na questão do meu pai, que teve um atendimento especial quando ele sofreu ali um ataque cardíaco, médico super bem preparado, qual aí a gente viu lá que o conhecimento. Então, com toda certeza, às vezes tem alguma questão, alguma coisa ali, mas a gente pede que todos esses daí sejam trazidos para a ouvidoria, para que a gente possa aí, como gestão, fazer o melhor atendimento a todos os usuários. E seria isso. Uma boa noite a todos. Uma boa noite a todos. Boa noite a todos que acompanham nós pelas redes sociais, a todos os presentes nessa casa, colaboradores, vereadores, presidente, vereadora, e ao nosso
presidente Juliano, que não se faz presente no momento, deve estar acompanhando nós com certeza. Bom descanso, presidente. Ele tinha uma viagem agendada desde ano passado, um pacote que ele veio pagando, e então ele tem o direito a esse descanso, mas o dia dele vai ser descontado, você pode ficar tranquilo. Não é para ele o presidente, vai ser descontado o presidente. Você pode... voltando ali no assunto ali do projeto do Sidney, já falei que é uma bela atitude, e cabe nós, vereadores, agora cobrar o executivo com certeza, mas podemos também correr atrás de recurso. A partir de amanhã já começar todo mundo, ao próprio Silva Losky, boa noite aí, que se dispôs a emendas, tá aí no caso, uma necessidade urgente, né? Levar para os deputados aí, o município está braço aberto, não só o Silva, é todo mundo que trazer recurso para o município. Eu sempre sou daquele que eu nunca quero saber quem é o pai da criança. As coisas têm que acontecerem. Até o momento que todo mundo quiser ser o pai da criança, quiser dizer eu fiz, as coisas não acontecem, vira individualismo. E eu acho que nós temos que trabalhar em conjunto pelo município. A todos aqueles que têm vontade política, ou que estão nessa cadeira, ou foram candidato, a partir do momento que você está nesse meio, você pensa no bem. Se você pensa no bem, então você não pode nunca querer levar o troféu. Apenas uma opinião minha. E voltando ali na questão que o Silvio trouxe para nós do hospital, é importante trazerem para nós, vereadores, essa demanda. Não conheço poucos médicos aí da questão do hospital, mas, por exemplo, tem uma médica, não vou nem citar o nome, acho que eu vou citar a doutora Maria. É uma médica que é disputada por todo mundo quer aquela mulher. Então, acho que o sistema não pode ser apedrejado por causa de um profissional ou dois. E se tem algum profissional que trabalha, seja em posto de saúde, seja no hospital, e não está exercendo o seu trabalho, pega o boné e peça para ir embora. Porque a partir do momento que seja em qualquer profissão, você recebe um salário, você é pago por aquilo, você tem que fazer o teu melhor, né? Então, se o médico está com má vontade, ou seja, enfermeira, pega o boné e pede para ir embora, né? Porque com certeza tem outros profissionais na fila esperando. E uma sugestão que eu proponho ao presidente, não está aqui, mas a todos os vereadores, o Ricardo mesmo mencionou a questão da satisfação. Nós podíamos promover, não sei se é legal, é apenas uma ideia, pela Câmara de Vereadores, uma pesquisa para a população se expressar e passar para nós. Quem é esse profissional que está trabalhando mal, né? Então, às vezes é um caso isolado, não estou defendendo ninguém nem acusando ninguém, mas então para nós tem um parecer da população. O médico Bastião, às vezes uma pessoa reclama, mas temos 30 que vai falar bem do trabalho dele. Então, só para a gente ter um posicionamento e não poder crucificar ninguém. Não sei se é possível, passa a ideia aí para os vereadores, para o presidente, para os colaboradores. E seria isso. Uma boa noite a todos. Boa noite a todos. Quero agradecer a presença de todos, os demais dessa casa. Agradecer a presença do Júlio ali, um bom profissional, dar os parabéns para eles pelos seus trabalhos que vêm fazendo, os enfermeiros também, que ontem tivemos um caos ali de uma pessoa de fora, né, que estava trabalhando comigo lá em casa e deu problema, daí tive que trazer ali, foi muito bem atendido e saiu agradecendo ao hospital, que disse que foi muito bem atendido. Então, esse problema de médico, talvez o Júlio também tem força de olhar e chamar o caboclo na capa lá, porque é um profissional, né? Se ele veio aqui para ganhar o dinheiro, tem que fazer um bom atendimento. Eu acho assim que também o prefeito tem que tomar providência, porque médico, às vezes tem um médico pegado a laço aí, que ele só vem para levar o dinheiro do povo mesmo, porque não tem como levar o dinheiro do nosso município, né? Então é muito bom que a resolver esses problemas, né? E agradecer ao Silvio também pelas palavras do Silvio ali, que fez as boas palavras para nós aí. Isso aí para nós dá muita força, né? E meus parabéns para a Sandra, por Cebola, que eu deixei para falar no projeto agora na palavra livre, porque é de grande valia e tem todo o meu apoio. Isso aí não resta dúvida dos projetos de vocês aí. Sabe que nós somos 9 vereadores que temos que, quem diz, eu já sempre falei, temos que trabalhar de mãos dadas. Não é esse negócio de um vereador ficar falando um mar do outro, nós temos aqui para resolver. E eu, como sou vereador e fiscalizo o município, a gente vê umas coisas erradas, já são na saúde. Eu fui umas vezes
meio contra a Elaine, né? Mas ela não tem uma força, e eu peço que o prefeito dê uma força, o vice, as autoridades, para que ela consiga corrigir as agentes de saúde. Nós temos agentes de saúde que estão em desvio de função, que elas não estão conseguindo fazer trabalhar, e nós estamos infartados de agente de saúde. Na comunidade de Sartinho, Araçatuva, Gama, não tem. Vai um agente de saúde, trabalha um pouquinho, eles são obrigados a transferir, e sabemos que tem gente desviando função. Então, eu acho que o prefeito e a Elaine, nós precisamos dar uma força aí, que ela tem que ver se consegue corrigir. Seria isso. Boa noite a todos. Boa noite aos nobres vereadores, vereadora, hoje o Adilson, presidente interino, né? Boa noite ao nosso presidente, que não se faz presente, né? Mas com certeza está nos acompanhando pelas redes sociais. Boa noite ao público que nos assiste pelas redes sociais, boa noite aos servidores da casa, boa noite Silvio, boa noite Júlio e todos que se fazem presente nesta casa. Então hoje a gente discutiu bastante sobre saúde, né? Saúde é uma prioridade. A prioridade do cidadão é a saúde, porque se tem saúde, tem como correr atrás de um trabalho, tem como correr atrás dos projetos na sua vida. Pensando nisso, né, mandei lá para o Poder Executivo um anteprojeto com relação às academias que vão ser instaladas, que até a Sandra fez um requerimento, né? São 10 academias que vão ser instaladas no município novamente, para que se tenha uma equipe de profissionais qualificados para fazer esses acompanhamentos às academias ao ar livre, marcando reuniões nas comunidades, para que se possa ter, digamos assim, uma organização e uma orientação correta para que não haja lesões, principalmente aos idosos, né? Porque às vezes um exercício mal feito, mal colocado, pode trazer uma lesão para o resto da vida. Então esse anteprojeto vem, né, angariar para que seja formado umas equipes, para que seja direcionada às comunidades, para que as pessoas sejam orientadas aos exercícios que vão ser feitos nas academias ao ar livre. Também quero parabenizar o vereador Sidney e a vereadora Sandra pelo projeto com relação aos familiares visitar os seus entes queridos nos hospitais, né, onde que permanecem muitas vezes por dias e dias sem ter uma visita, e a gente sabe que o afeto humano muitas vezes até cura uma doença. Quando se tem uma presença humana, um abraço, uma conversa, um ombro amigo, muitas vezes cura uma doença. Muitas vezes o paciente já se sente bem melhor do que está. E o que me veio à cabeça é de nós lembrarmos o que nós passamos na pandemia, né? Quantas pessoas morreram sem ter uma visita? Quantas pessoas foram sepultadas sem ter a presença dos familiares? Então vamos pensar na questão humana, na questão cristã, na questão de nós termos esse afeto um com o outro. Pensar nessas pessoas que muitas vezes morrem sem ter a visita de um familiar. E gostaria de parabenizar a Sandra e o Sidney por esse projeto, né? E com certeza a gente vai apoiar de toda a força, né, para que esse projeto seja aprovado, né? Também, com relação às visitas da semana, essa semana o carnaval já tirou um pouco das nossas correria, das nossas visitas, né? Então essa semana foi mais tranquilo um pouco, mas não deixamos de trabalhar, sempre buscando as questões, as demandas nas comunidades, para que se possa trabalhar e melhorar a vida dos munícipes. Essa é a nossa função. Como o vereador Pachorn falou, da união entre os vereadores. Nós somos uma equipe de vereadores, nós representamos essa instituição, nós temos que trabalhar unido. A união faz a força. Se nós trabalharmos unido, com certeza, muita coisa boa vai acontecer no nosso município. Seria isso, um grande abraço a todos e que Deus abençoe. Boa noite a todos e a todas os presentes. Gostaria de saudar o presidente Adilson. É a nossa segunda sessão juntos, né, secretariando o presidente. Gostaria de saudar os nobres vereadores, meus colegas vereadores, que tanto trabalhamos juntos, né, nos nossos projetos.
o público aqui presente, quem nos assiste pela rede social, a imprensa presente, o ex-vereador Silvio, né, também cumprimentar o diretor do Hospital Júlio, o enfermeiro Wilson, que se fazem presente nessa sessão. Gostaria de iniciar a minha fala falando da Tribuna Cidadã, tanto da palavra do vereador Sidney, que falou enquanto pai, munícipe, vereador, né, representante aqui do Legislativo, e falar da importância desse projeto, né, da climatização nas escolas, porque sabemos que isso está afetando não só as nossas crianças, mas também os profissionais. Então, parabenizo o vereador pela palavra livre, né, pela Tribuna Cidadã, pelo que ele trouxe aqui para nós hoje, e com certeza terá nosso apoio, vereador. Também a fala do Silvio Valoski, né, que tanto é importante. Quero dizer que temos médicos e médicos, né? Tanto que temos médicos bons no hospital, com qualidade excelente, mas temos alguns que de repente não atendem à necessidade da população. Por isso a importância da ouvidoria, né? Nós temos a ouvidoria municipal, que você não precisa nem colocar o seu nome, pode lá fazer a tua denúncia, inclusive se você foi mal atendido, como que foi o atendimento, e sabemos, Silvio, da importância da sua fala, né, de quanto é importante termos bons profissionais que atendam a população. A gente sabe que a equipe do hospital é uma equipe boa, né, que tem ali o Júlio e o Wilson, né, que sempre estão prontos para atender as demandas, e sempre que a gente procura, eles nos atendem, mas precisa ser analisado, com certeza a sua fala foi muito importante. E também gostaria de falar aí das nossas questões aí da Semana da Mulher. Iniciamos a semana, o mês de março, o mês da mulher, mês aí muito importante de conscientização das políticas públicas para as mulheres. Está chegando o dia 8 de março, que é um dia de reivindicação de direitos, né? E nós vamos fazer um evento amanhã. Começa amanhã os nossos eventos. Teremos um pedágio orientativo na frente da prefeitura e também teremos a primeira caminhada aí das mulheres, né, que faremos junto em parceria aí com a Secretaria de Esporte e também com o Conselho da Mulher. Já convidei os meus colegas vereadores para irem caminhar conosco, então estão todos convidados para fazer essa caminhada ao dia alusivo do Dia das Mulheres, né? Também na semana que vem teremos o evento aí do dia 14, que vai premiar as mulheres destaque no município de Tijucas do Sul, as mulheres da agricultura, as empresárias, a funcionária pública destaque, a mulher do campo, né, a mulher também destaque nas políticas públicas para as mulheres, e a mulher cidadã que trabalha na causa social. Então será um evento aqui na Câmara, uma solenidade, também será a posse da Procuradoria da Mulher. A minha posse e a posse da Márcia, que é a minha procuradora de junta, será às 9 horas na sexta-feira. Estão todos convidados. Será um evento bem importante, onde a gente vai estar aí trabalhando junto com as mulheres e destacando as mulheres que têm esse trabalho tão importante no município, né? Além deste evento, teremos ali a Maria da Penha vai às escolas no dia 20 de março. Vamos contar também com a presença da Patrulha Maria da Penha nesse evento, será lá na comunidade do Campo Alto. E no dia 31 de março, a Ação por Elas, que será um evento que será realizado aqui no barracão da igreja, com prevenção à saúde. Vai ter também profissionais da área de estética, vai ter trabalho de prevenção às violências, enfim, um trabalho voltado aí para as mulheres no mês de março. Então, a gente está trabalhando em parceria também junto com a prefeitura. Também gostaria de convidar a comunidade do Postinho a participar da reunião. Fizemos a primeira reunião lá na comunidade do Fagundes, junto com os vereadores, o vereador Célio, o vereador Cigano, a Dilce e o vereador Juliano, né, discutindo, o vereador Luiz, discutindo as questões de saúde lá da comunidade, e também desta unidade do Fagundes faz parte a comunidade do Postinho. Então está marcado para o dia 10, às 18 horas, lá na comunidade, com a presença da secretária de saúde e do prefeito municipal, para a comunidade entender que mudança é essa que quer ser feita lá na unidade do Postinho, né? Então será uma reunião bastante importante. Fizemos alguns requerimentos juntos com o vereador Célio, né, principalmente na questão do saneamento básico, questão do meio ambiente, porque sabemos aí o quanto é importante essa questão de saúde. Saneamento básico é saúde pública, a gente sabe disso, né, que traz questões de saúde para a população ter acesso à água, ter acesso a sanitários, né, adequados, né, às fossas sépticas, que possa trabalhar de uma forma que não atinja o meio ambiente, e também da gente saber dos recursos que estão vindo para o nosso meio ambiente, porque sabemos aí que somos uma cidade que tem questões do turismo, e precisamos aí também buscar projetos e recursos junto ao governo estadual e federal e para as questões do meio ambiente. Sobre o nosso projeto de lei, já foi falado tanto da importância, né, do cuidado familiar, e vejo como suma importância
a discussão desse projeto, e a gente está aí enfatizando, né, o que esse projeto vai trazer de benefício às pessoas que estão internadas, aos familiares. Isso a gente acabou falando, né, de uma forma bem clara o quanto isso vai beneficiar tanto nas questões psicológicas e de saúde da nossa população. Seria isso, né? Quero agradecer também aí aos meus colegas vereadores que estão contribuindo aí com a Procuradoria da Mulher, né, e me ajudando aí nos nossos eventos. Então agradeço de coração e desejo aí para vocês um ótimo final de semana e que Deus os abençoe. Uma boa noite a todos os presentes e a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Quero reforçar o aviso que o Célio deu. No dia 11, na próxima terça-feira, terá reunião com a Copel às 13 horas. A gente recebe bastante reclamação de toda a nossa população de Tijucas aí, a questão da Copel, as quedas de energia e essas coisas. Então pedimos a colaboração da população que participe dessa reunião. Participe, porque não adianta você reclamar e ficar em casa. Eu sempre costumo dizer que o povo tem uma força tremenda, só que não sabe usar a força que tem. Agora, quando o povo se unir e vir participar, exigir os seus direitos, aí as coisas mudam. Por isso, participe dessa reunião, que será na terça-feira, dia 11, às 13 horas da tarde. Será muito importante a sua presença. Quero aqui justificar a ausência do nosso presidente Juliano. Como o Cigano falou, ele foi fazer uma viagem e não deu tempo dele voltar para a sessão. Mas ele mesmo já pediu para descontar do salário dele, está tudo certo. Também, amanhã começará um evento lá no Córrego das Pedras. Primeiro rodeio de montaria de touros no rancho do seu João Pica-Pau. Então amanhã e depois da manhã e domingo, que é o evento lá no Córrego das Pedras. E graças a Deus está aparecendo vários eventos, né, em Tijucas. E a gente tem que participar para incentivar essas pessoas a investirem cada vez mais. Porque é uma forma de gerar emprego, renda e futuramente o turismo rural também. Principalmente lá para aquela região lá de Córrego das Pedras, Pinhal dos Borges. Então aí está sendo convidada toda a população a participar. Nada mais havendo a ser tratado, declaro encerrada a presente sessão, marcando a próxima para o dia 13 de março às 18 horas. E convido todos a participar da reunião também.